que na época, para mim, ela não era nem a mãe de Jesus, era a mãe de Deus, né? Como todas as pessoas, quando não têm entendimento, acham. E mesmo sem ter nenhum desse conhecimento, não tendo nenhuma dessas proximidades, você sente uma paz, você sente uma energia, você sente um amor, assim, aquela conexão materna é incrível, Elane. Como se ela tivesse ali emanando aquela luz, aquele amor, aquela. É muito. Chega a dar arrepio. A sensação que eu senti foi imensa e eu nunca tive experiência. Nada com Maria, porque eu não sei nada sobre ela, mas eu tive uma sensação maravilhosa. Foi muito bom. Eu fiquei numa leveza, eu dormi tão bem. Gente, eu ainda tô, quando você botou a música, eu levei o pensamento lá no estudo. A vibração fica mesmo. Fica Muito muito grande a lindo. Tudo é vibração. bom demais, não Ó, é, Lúcia? Maria, para mim, junto com Eurípides, são os espíritos mais elevados que o nosso planeta já recebeu. Né, André? André, acho que também. Na frente de Estevão? Estevão, meu querido. Um, dois que eu falei, né? É Maria, impossível Eurípides, hoje. Estevão, coloco eles todos juntos, lado a lado. É Na porque eu minha, sou uma pessoa na minha completa. pequenez, sabe, ainda tão infantil, eu acredito hoje que é impossível ser um bom espírita sem conhecer o NEP. Eu não sei como que levou tanto tempo os espíritas para estudar o NEP, estudar os estudos do NEP, porque como que a gente pode falar de espiritismo, falar de Jesus, sem conhecer, ter esse conhecimento que o NEP nos passa? Estou É, falando isso né, porque lá no centro, né, na época, lá 2019, ah, de alguma forma eu ouvi falar dos apóstolos, né? Eu ouvi falar, eu passando no YouTube, eu falei, por que que a gente não estuda os apóstolos? Você quer? Ah, não, os apóstolos é do Velho Testamento, a gente do Espiritismo, a gente não usa isso, a gente não usa isso, a gente já tem o Kardec. E eu não fiquei muito satisfeita, sabe? Não fiquei, né? Eu comecei a ver o NEP, eu comecei a estudar, sabe? Usar ali, a estudar, passando um por um, mas não de Népio, ali no livro dos apóstolos. E cada vez que eu estudava, eu falava assim, não tem nada a ver o que essa menina lá falou. Uma pessoa muito, 30 anos lá, já das pessoas já levada lá dentro do nosso centro. E depois eu vim a conhecer o NEP. Aí eu vim realmente falar, realmente, ela ainda não sabe o que está falando, porque o que me levou a entender o Espiritismo, acredite ou não, posso estar falando uma besteira, mas foi através dos estudos do NEP. Posso estar sim, falando uma besteira, mas para mim foi, viu? com certeza, Ana. Muito, né? Mas tem muito centro que ainda é resistente, viu? A estudo Aqui do tudo texto bem, do mas no Brasil Evangelho. não, né? No Brasil Tem ainda muito. tem, Aqui aqui tem também, tem muitos também. ainda que são Bastante, resistentes. bastante. Bastante são É resistentes. Muito. impossível, é impossível isso. Mas que bom, viu? Que bom que vocês gostaram. Eu vou assistir também, se Deus quiser. Eu não gostei, eu amei. Amor. Legal. Ó, deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Ju. Oi, Ju. A Ju chegou. Vamos lá. Vamos começar então nosso estudinho para matar nossa saudade. É, Qual o momento? Vamos relembrar o momento que a gente parou. Nós paramos ali no encontro de Saulo com Gamaliel, né? Saulo foi lá encontrar seu antigo mestre, buscar daquele coração querido dele, né? Um pai, né, que abraçasse ele ali naquele momento, que escutasse as suas angústias, essas angústias iniciais, que o coração dele ainda atormentado, né, por tanta modificação, por tanta transformação, por tanto conhecimento novo, né, tanta coisa que se apresentava ali para ele, e ele foi lá para tentar, junto com Gamaliel, compreender um pouquinho disso tudo. E Gamaliel é, tinha muito carinho, né, por ele e recebeu ele como um pai mesmo, né? Abraçou as suas dores, abraçou as suas preocupações e com a lucidez que todo mundo julgava que ele já não tinha mais, ele começou a equilibradamente, né, dando para a gente um grande exemplo de como a gente às vezes quer resolver todos os nossos problemas
de forma impensada, né? Sem respirar, sem ponderar, quer resolver tudo ao mesmo tempo. Gamaliel sentou ali com ele e foi pontuando, né? Problema por problema, refletindo, analisando, trazendo para o coração dele as reflexões necessárias, despertando naquele coração a reflexão para tudo aquilo que ele estava falando. Sem E aos condená-lo, pouquinhos, que sem André apontar. fala, Ele faz isso sem apontar o dedo. sem Sem... apontar o dedo e com uma delicadeza muito grande, né? Porque nos momentos que ele se referia ao próprio Saulo, no comportamento do próprio Saulo, querendo falar, você também não faria isso, você também não fez isso, o que foi feito de Estevão, né? Ele não agredia ele com as palavras, né? Ele trazia a reflexão. E isso é um ensino com autoridade mansa e pacífica, né? A autoridade amorosa, como Jesus fazia, né? Não querendo comparar Gamaliel a Jesus, mas Jesus ensinava com essa autoridade moral, de acolhimento, de amor, né? Mas não deixando de puxar ali para aquele coração a responsabilidade dos seus atos, né? Mas não, isso quando ele está falando, não de uma forma agressiva, porque às vezes a gente toma essa postura, né, eu preciso. Eu já participei de alguns debates no movimento espírita sobre isso. Ah, qual é o limite, então, se você tem que ser manso, pacífico, acolhedor e amoroso? Qual é o limite, então, de você educar ou chamar atenção? Qual é o limite? E essa dúvida não deveria existir, né? Porque o próprio Jesus demonstrou isso para gente. O limite, primeiro, é você saber qual é a sua autoridade moral para você chamar a atenção de alguém a respeito de alguma coisa, né? E segundo, é você perceber qual é o seu verdadeiro, a sua verdadeira intenção. Porque às vezes a gente levanta essa bandeira de que tem que educar, tem que demonstrar, tem que chamar a atenção, mas o que que a gente quer verdadeiramente? A gente quer humilhar, a gente quer desfazer da pessoa, a gente quer mostrar que a gente é moralmente correto e a pessoa não, ou a gente de fato quer conduzir auxiliando essa pessoa, porque se a gente quer conduzir auxiliando, a gente não precisa humilhar, ofender, agredir com palavras, né? São formas diferentes no nosso agir. E isso é dentro da nossa família, dentro da nossa casa, isso é com os nossos filhos, né? Com o nosso companheiro, com o pai, com qualquer pessoa, no trabalho. Então, existe muito essa diferença do que a gente está chamando a atenção e está querendo educar, está querendo corrigir. Qual é a nossa verdadeira intenção do nosso coração, né? A gente deveria sempre olhar para isso. Principalmente, não é, Elaine, dentro da nossa casa, com os nossos familiares e os nossos colegas de trabalho, que são os mais próximos a nós, e nós queremos sempre mostrar que somos mais. Exatamente. E aí a gente não percebe, né? Uma vaidade nossa, um orgulho, né? A gente não percebe isso. Então, é isso que o André falou do comportamento do Gamaliel, é uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso coração, né? Observar esse comportamento amoroso, verdadeiramente amoroso, pacífico, como ele acolheu Saulo. Bom, então, é, e nessa conversa, é, hum, Gamaliel começou a ponderar ali com ele as dificuldades que ele sentiria se ele regressasse a Jerusalém nesse momento, né? E aí tem esse trechinho aqui, ó. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro. Não incluo nos obstáculos o problema do dinheiro, porque de qualquer forma poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Ou seja, dinheiro, você vai ter dificuldade com dinheiro? Vai. Mas isso nem é o mais importante, é o que Gamaliel está falando aqui para ele, porque isso aí a gente conseguiria para você. Eu me refiro aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso,
plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Olha que, que conselho, né? Que conselho Gamaliel tá dando aqui para ele. Eu me policio muito para falar que ele está sendo inspirado, porque já falei, né? Quando a gente fala isso, parece que a gente está tirando o mérito da pessoa, né? E eu acho que Gamaliel tem mérito total para partir dele mesmo, do seu próprio pensamento, isso que ele está falando. Mas não excluo que ele ali também esteja acompanhado, né? E aí, então, ele sugere que Saulo faça esse preparo, né? Que ele se fortaleça, crie raízes mais fortes, né? Para que essa árvore, que depois vai desabrochar e render tantos frutos, esteja forte o suficiente para aguentar a ventania, que a ventania vai ser também muito forte, né? E aí ele pergunta, mas que fazer, né? Preocupado, ele perguntou. E aí então Gamaliel esclareceu. Sabe que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transporte depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim o compreendo. Meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. Outro conselho aqui que ele está dando, né? Falando para ele, você precisa agora trabalhar no seu coração, na sua consciência, de que você não é mais e nem vai mais poder se apresentar e nem deve, né, se apresentar como o antigo doutor da lei, promissor, né, a um grande cargo no Sinédrio, porque você precisa agora se desapegar, assim como Clara falou para Francisco, né, precisa se desapegar de todas as coisas materiais ou não. Fala, amiguinho. É porque eu entendo aqui que Saulo, por mais que tenha encontrado com Jesus, ele continua sendo Saulo, né? Ninguém não tem uma mudança, como já falou várias vezes, não tão radical. E ele, como Saulo, ele quer continuar agindo da mesma forma que ele agia. E a gente vê constantemente Gamaliel fazendo o quê? Ó, seu trabalho é interno, seu trabalho é interno. Toda hora. Não é a primeira vez que ele fala isso. Em vários momentos ele fala, ó, antes, seu trabalho antes era para corrigir os outros, agora é corrigir você. Agora seu trabalho é interno, né? Enfim. Ó, exterminar o homem velho. Agora não é o homem velho que tá no outro. Você não tem que perseguir o outro, é perseguir o seu homem velho, né? Enfim. Então, eu acho que é essa chamada constante que ele tá fazendo. Porque senão, aparentemente, Saul tava naquele movimento. Ah, vou ir para uma sinagoga pregar. Tipo, ele ia continuar sendo o mesmo, só que agora como cristão, né? Talvez até perseguisse em nome do Cristo, né? Quem sabe? Talvez nem entendesse. Então, foi esses chamados que começou a perceber que o negócio era um pouco diferente, a metodologia com Cristo. Bem diferente, né? E como que vai ser importante esse exílio dele no deserto, né? Tanto para isso, como a experiência que ele vai ter com Áquila e Prisca, né? Que vai ser um plus nessa transformação íntima dele, né? Tudo que ele vai passar ali, que a gente vai ver que é mais uma das belíssimas passagens do livro, né? É essa experiência dele com Áquila e Prisca. Mas a gente vê que a semeadura é múltiplas mãos.
Não é, só Jesus fez o trabalho. Não. É te ver Ananias, é te ver Gamaliel, depois aquele príncipe. Quer dizer, todos eles vão se moldando aquilo que viria a ser Paulo de Tarso, né? Então, é uma obra de múltiplas mãos. Estevão, Abigail, né? É uma obra de várias mãos que foram moldando. Jesus plantou a sementinha e todo mundo está ajudando a regar, né, amigo? Isso. Jesus foi lá, plantou uma sementinha e todo mundo está ajudando a regar. Então, aqui, Apesar que mesmo antes de Jesus aparecer, já tinham aqueles que estavam preparando o solo, né? Se for pensar, a própria Abigail, o próprio sim, Estevão, entre é. outros, já É, estavam se você preparando o pensar que solo. Jesus plantou a sementinha no momento da entrada de Damasco, mas se você pensar Ah, que Jesus plantou a sementinha no coração de Saulo antes, né? isso, verdade. É, então, para que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te, agora que necessitas examinar o homem velho, a golpes de sacrifício e disciplina. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Isso é muito interessante no comportamento dele, né? Porque é isso tudo que o André falou. Ninguém dá saltos na evolução. Saulo ainda tem muito da vaidade do orgulho e outras coisas que vêm junto, né, com essas duas potências dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é sincero na vontade de compreender e de compreender, de aceitar e de vivenciar, né, essa transformação. Ele é sincero nisso, né? E quanto mais sincero a gente é nesse propósito, mais a gente sofre. Eu acho, tá? E aí eu tô tirando isso por mim, experiência própria. Quanto mais verdade você coloca num propósito de transformação, mais o seu eu se abre para você, mais você se confronta e mais dolorido é. Mas também, quando você consegue uma vitóriazinha que seja, é muito bom, né? É muito bom você reconhecer que você conseguiu transpor uma dificuldade que foi através da sua vontade de transformar que você conseguiu, né? E essa, Aliás, Anne, fala, Nia. desculpa, pode concluir. Não, pode falar. Não, eu só ia pegar um gancho aí no que você falou, que é uma das qualidades, né, do Estevão, é a sinceridade. Tudo dele tem muita sinceridade. Por isso, a transformação dele é muito mais difícil. Porque quando ele acredita numa coisa, ele mergulha de cabeça e pronto, ele vai, ele é sincero em todas as intenções dele e atitudes. Eu acho, né, Exatamente. isso que vai ajudar ele bastante também nessa nova vida que ele está iniciando, né? Verdade. A sinceridade dele e a força de vontade, né? O bom ânimo de enfrentar isso tudo. Porque é Sim. difícil, né? Às vezes a gente sabe, a gente entende, mas a gente não quer, né? Não quer. Ó, uma coisa simples, assim, um exemplo até bobo, mas é um exemplo. Essa semana, é muito bobo o exemplo, tá? Mas é verdade. Essa semana eu tô tentando tirar o açúcar da minha dieta, né? E aí, essa semana, eu sentei com uma amiga, e aí ela foi me oferecer um doce, né? E aí eu falei assim: não, eu tô tentando me concentrar para tentar tirar o doce o máximo que eu posso. Ela falou assim: ah, mas por quê? Aí eu falei assim: ah, porque quer que eu fale? Porque o doce, o açúcar e. Aí, quando eu comecei a falar, ela falou assim: não, 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 não quero, não quero saber, não quero ouvir, não quero saber. Por quê? Porque é uma mudança que a pessoa não quer, né? A pessoa não quer nem pensar sobre isso, porque senão vem o sentimento de culpa, vem todos os outros sentimentos, né? Então ela não queria nem ouvir. E assim, o que eu falei, é um exemplo bobo, mas a gente faz isso para coisas muito mais importantes na nossa vida, né? De não querer tomar conhecimento de certas coisas que nos movem, porque sabe que aquilo ali vai vir à tona um sentimento que nos envergonha, que nos entristece, e a gente não tem coragem nem força de modificar.
Exemplo bobo, sim, mas difícil muito para cada um de nós. Eu tirei o açúcar do meu café. Eu não uso muito açúcar. Meu açúcar é o mínimo possível. Mas de manhã eu estava usando muito açúcar. E todas as pessoas antes eu fiz uma preparação, me preparei muito tempo para tirar o açúcar. Tentei, tentava e não conseguia. Exatamente. Eu falei, dessa vez eu vou conseguir. Olha, eu achei, todo mundo fala, se você conseguir, olha, 20 dias você já está aceitando o café. Passou 20 dias, passou 40, passou 3, 4 meses. Hoje, tem um ano, hoje eu consigo aceitar o café. Não como antes, agora é uma forma diferente, mas não foi 20 dias, viu, Kátia? Não foi 3 meses, não foi. Foi muito difícil para mim. Eu inventei É, tanta coisa para pôr no café, chocolate foi muito ruim, canela foi muito ruim, era tudo muito ruim, porque eu precisava tirar, pôr alguma coisa. Hoje eu consigo, sabe? Só o café mesmo, né? Com leite. Eu não tomo café preto, não consigo, mas não tenho açúcar mais. A Kátia, uma vez eu falei com a Kátia, que nada, amiga, eu tomo café forte pra caramba e sem açúcar e preto. Meu Deus, quando é que eu vou chegar a isso? Hoje eu tomo, meu café hoje é bem mais fraco e com leite pingado, não vai, não desce preto. pois Mas é, você vê, né, como que é difícil. E tem gente que critica pessoas que são viciadas, sim, achando que é fácil sair do vício, né? A gente está falando de açúcar. é Imagina açúcar, as outras coisas, né? verdade. Oi, Paola, tá? Paola, querida, você tá aí? Amores, vou tentar falar com vocês mostrando meu rosto, porque eu tô sem internet em casa. Estão me vendo? Sim, tô te Estão me ouvindo vendo. bem? Então Eu tô tá Sim, te bom. tô te vendo, ouvindo. amiga. Que bonita, tô vendo. Saudade. Eu quase esqueço que começava hoje. Aí eu cheguei em casa do Eurípides e tô toda serelepe. Eu falei, meu Deus, é hoje. E aí entrei. Que Peço bom. desculpas, mas o que vocês estão falando aí, por isso que eu resolvi falar. Tem 11, 13 anos que eu tomo café sem açúcar. E tomar o café sem açúcar, para mim foi rápido, porque eu tomava o expresso. É diferente, as pessoas não entendem muito isso. Se você faz o coado e toma sem açúcar, você não sente tanta diferença, porque o coado é diferente o pó de café. É Para mim, diferente. eu usava o expresso, então foi muito mais rápido. E É, hoje, qualquer café sem açúcar. Mas eu tirei o açúcar da minha vida nas coisas. Eu não boto açúcar em suco, em chá, em café, mas não deixo de comer chocolate, não deixo de comer fruta no café da manhã. Eu faço uma omelete com banana. Então, assim, talvez você vá encontrar um outro caminho para o açúcar. Porque a gente fala do açúcar ser veneno, é uma cocaína, o branco, né? é. Então, eu tô tirando o açúcar totalmente, né? Tô tentando tirar totalmente. Esse açúcar branco, eu substituí por açúcar de coco, Ou demerara, que é coco. mais saudável. Mas eu tô tentando tirar o açúcar. Eu quero transformar a minha alimentação o mais natural possível, mas é uma luta, viu, gente? É difícil. É. A E alimentação esse vegetariana foi fácil, mas o restante é difícil. Mas eu sangue. tô conseguindo. Tô Mas conseguindo. assim como a gente diminui o sal, diminui o açúcar, a gente não consegue tirar totalmente. Até É, porque tem um monte de outras preparações, mas é um processo mesmo. é um Tirar o processo. sal, o Mas o açúcar da. organismo responde muito rápido. Vocês não têm noção de o que o que a gente come transforma o nosso organismo, gente. É demais. Depois eu vou contar para vocês uma experiência que tem até a ver. Vou marcar aqui o tempo para eu contar no fim do nosso estudo, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Tem a ver com essa experiência de Saulo no deserto, tem a ver com alimentação. Vou contar para vocês a experiência de uma amiga minha que ela passou em dezembro. E aí Ó, vocês tava vão morrendo ver. de saudade de vocês, viu? Eu vou Também, ficar também. Ó, toda. Hum. Rapidinho, ó, mas a Paola estava certa. Se você colocar, fazer a panquequinha de banana com aveia e blueberry, se você não quiser pôr a banana que é mais doce, você põe um pouquinho só de banana e põe blueberry com aveia. é. Ela fica maravilhoso. É que você não vai poder tirar as frutas, né? Você vai É, precisar das não, mas o açúcar da fruta não tem frutas. tanta. Mas assim, de Vou manhã a tirar banana, também tá, para mim porque a banana fica senão vai muito acabar doce. a internet aqui, tá? Mas eu tô aqui ouvindo Tá, vocês.
Tá É que bom. a banana para mim também é muito doce, então eu boto só a metade e ponho blueberry e faço a É, panquequinha para ver. Muito gostoso. é bom, Vamos lá, uma delícia. Eu como uma quequinha também. Vamos lá, ó. O moço tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciar uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho e silêncio. Ganharia, olha, tem a ver com silêncio também, a experiência que eu vou contar da minha amiga, viu? Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência com o subido valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tinha razão, não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. Ou seja, né, ele ia ter o prazer de se sustentar com o suor do seu próprio rosto, né? Com o seu trabalho, com a sua dedicação humilde, não mais por salário de um cargo que lhe rendia, entre outras coisas, um monte de bajulações, né? É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Olha que Emmanuel situando a gente na idade de Saulo aqui sutilmente, 30 anos. É, muito novinho, né? Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus enquanto lhe restassem energias. E assim foi, né? Até os últimos dias de sua vida. Então, nesse momento aqui, a gente está vendo Saulo pegando, né? É, toda aquela vibração, aquele acolhimento de Gamaliel, nas palavras, na orientação, nas sugestões dele, pegando tudo e trazendo da melhor forma para o seu coração e já organizando de forma mental, isso também é uma característica dele, né? Não pensa muito, já traça a sua meta de ação e já coloca em prática. Isso é a natureza fervorosa de Saulo agora sendo moldada com outro enfoque, né? Porque isso ele sempre teve, né? Essa energia de ser muito decidido, né? De pensar pouco e decidir rápido e colocar logo em prática, a gente vê desde o início, né? Nas ações dele. Só que agora ele está moldando isso para melhor e para dentro de si, né? Ele está trazendo essa energia, essa vontade de agir para dentro da sua transformação necessária agora. Então, vamos lá. É, A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas, ou seja, ele chegou ali com o coração pesado, angustiado, cismado com tudo, um pouco perdido, né, nas suas cogitações, e Gamaliel, aos pouquinhos, foi ali tirando fio por fio desse coração, né? Quando eu fiz terapia, né? Quando eu tive, já contei para vocês aqui meu episódio de síndrome do pânico, que eu tive uns anos atrás. E aí eu fui fazer terapia, né? E foi maravilhoso a terapia, amei. Um dia eu vou voltar, fiquei apaixonada por fazer terapia. Eu não sei qual era o tipo de terapia, minha filha me pergunta isso, né? Que minha filha ficou também, depois que foi fazer terapia, ficou expert em saber que terapia é, né? Ela pergunta, como é que é? O que que a terapeuta faz? Você quer? Aí você fala, ela já fala, essa é terapia, sei lá das quantas, enfim, ela sabe tudo. Eu não sei nada. Eu sei que teve um exercício que a terapeuta fez que foi maravilhoso. Eu estou falando aqui agora, eu estou me lembrando que ela fazia isso no final da terapia, ela mandava fechar os olhos e imaginar, e aí ia conduzindo, né, a minha imaginação. E aí teve um dia que foi um dia que eu falei um monte de coisa e um monte de problema diversificado. E aí no final do dia ela falou assim, ó, fecha os olhos, imagina que no seu coração tem um emaranhado de linhas, né? Um emaranhado de linha, cada uma de uma cor.
E aos pouquinhos você vai tirando fio por fio desse emaranhado, fio por fio. E aí ela foi conduzindo, né, esse meu pensamento. Gente, quando terminou, eu tava me sentindo tão leve, parece que eu fui tirando o emaranhado do coração. Cada fio era um problema, né? Ela não falou isso, né? Mas foi isso que eu entendi. Cada fio era um problema e no final me senti leve. E para mim, eu tô vendo Gamaliel fazendo isso aqui no coração de Saulo, né? Tirando daquele emaranhado ali, foi fio a fio, calmamente, tirando um por um, e aí ele foi organizando seus pensamentos, seus sentimentos, reequilibrando a sua vibração, né? Porque isso para Saulo é muito importante. A gente já comentou, eu, André, a gente já comentou lá atrás, Saulo tem uma mediunidade, né? A gente vai ver isso. Então, ele foi reequilibrando isso, estando ao lado de Gamaliel. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe. Ah, não. Tens o evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse, né? Gamaliel perguntou para ele: Tens o evangelho? Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou. O que ele está se referindo aqui, né? É, Gamaliel, quando esteve na casa do caminho, recebeu de Pedro as anotações de Levi que Pedro tinha. E Ananias, quando foi curar Saulo, entregou para Saulo alguns trechos também dessas anotações, porque é assim que eles faziam, né? Eles tinham as anotações de Levi, só que cada um copiava os que podiam, né? Porque nem todos sabiam ler e escrever, copiavam o que podia, né? Nem todos podiam copiar por inteiro. Então, alguns copiavam uma parte, não tinha, como o André já muito bem falou aqui várias vezes, pergaminho, papiro, isso tudo era muito caro, né? Então, eles anotavam e anotavam, às vezes não copiavam tudo. Como, por exemplo, a gente está vendo aqui, Gamaliel tem uma cópia inteira, mas Saulo recebeu de Ananias um trecho, né, um pedaço. E aí ele fala, ó, tem uma cópia integral das anotações de Levi. Isso aqui é interessante, né? Também, para a gente que gosta de estudar sobre história da Bíblia, né, da construção, dos manuscritos e tal, a gente vê isso aqui, né, Gamaliel falando assim, tem uma cópia integral das anotações de Levi. Por quê? Demonstra que para a gente, o que as comunidades dos grandes historiadores fora da doutrina espírita, né, os historiadores em comum, até hoje não se sabe, né, o que exatamente originou os escritos que tem. São trechos, né? Tinha uma cópia maior, integral, tinha uma cópia menor que foi ampliada, né, André? Não se tem isso exatamente. E aqui, por essa fala de Gamaliel, né, tem uma cópia integral das anotações de Levi. Nesse momento aqui, né, que Levi era aquele que anotava ao lado de Jesus o que acontecia, né? É, e é isso aí que eu estou falando, tá? Até André, se você discordar de mim, me corrija aí. É, a cópia que Gamaliel tem foi de todas as anotações que Levi tinha feito até esse momento aqui, que Gamaliel está nesse encontro com Saulo, né? Então, todas as anotações que Levi fez até esse momento, Gamaliel tinha e está entregando na mão de Saulo. Você acha, amigo? Fala aí. Não, eu concordo. Eu já falei mil vezes, mas defendo a tese que nessas anotações de Levi, basicamente o que tinha são os grandes sermãos que futuramente iriam compor o Evangelho de Mateus. Então já tinha lá, por exemplo, o Sermão do Monte, Sermão Profético, Sermão dos Ais, enfim. Só depois que eles foram colocando as narrativas, por exemplo, do nascimento, a genealogia, as tentações no deserto, enfim, as outras orientações, né?
Mas é bem legal isso que você falou, né? Que as cópias não era como hoje em dia, tirar a cópia é perfeita. Não, tinha gente que tinha um pedaço da cópia, um tinha só um sermão, outro tinha outra parte, né? Então, quando ele fala de cópia integral, eu achei bem interessante também, né? Muito interessante, né? A cópia integral de Levi. Olha, eu nas férias escutei muito, né? O Henrique Caldeira, ele é maravilhoso. Depois, quem tiver interesse de ver os vídeos dele, veja. Ele é muito ponderado, ele é muito bom, né? No que ele fala. É um historiador que se interessa muito pela história dos manuscritos, né? Ele fala muito sobre isso. Não se sabe nem se foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, né? Porque Mateus é Levi, tá? Levi e Mateus é a mesma pessoa que a gente está falando aqui. Porque a gente sabe que Levi anotou isso, quando ele está falando, tá aqui na mão de Gamaliel, as anotações de Levi. Mas o Evangelho, como a gente conhece, né? Ou o escrito que deu origem a ele, pode ter sido escrito por outra pessoa, né? Que teve esses manuscritos na mão e chamou de Evangelho de Mateus. Por quê? Porque foi Mateus que escreveu essas anotações, não o texto do Evangelho que a gente tem como hoje, né? Isso é muito interessante, é um estudo muito legal. Mas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, fala de Gamaliel, fala de Saulo, né? Mas não tem esse momento aqui de Gamaliel entregando a Saulo as anotações de Levi, gente. Isso aqui é uma informação maravilhosa que Emmanuel traz para gente. Não tem isso lá dizendo que Gamaliel foi a pessoa que entregou as anotações que ele tinha por completo na mão de Saulo, né? Quer se sabe que Gamaliel já tinha uma inclinação para aqueles ensinamentos, né? Daquele Messias, né? Então, já é uma outra informação. As cópias, as anotações de Levi também são outra informação que não tem na história comum, né? Muitos falam da fonte Q, né? Que teria dado origem aos evangelhos sinóticos que viriam posteriormente, né? Que, na minha opinião, nada impede que a fonte primária pode ser o próprio anotação de Levi, que futuramente alguém possa ter ampliado e compilado e formado o Evangelho de Mateus. E também Marcos pode ter pegado coisa, Lucas, né? Então, uma fonte original, pode ser, né? Sim, Tem tem um, se não me engano, foi o Papias, que foi um cristão do segundo século. E ele fala de que existia um evangelho com os ditos do Senhor, né? Só tinha a frase, não tinha, Jesus foi pra galera, não, não tinha é só frase, narrativa, só tinha só frase. citações, e era um evangelho escrito em hebraico, e quer dizer, dos evangelhos que a gente tem, nenhum está escrito em hebraico, é tudo em grego. E os historiadores falam que provavelmente foram escritos em grego, não foram traduções, porque senão não teria indícios. Então, será que esse Papias já não dava indício desse evangelho aos hebreus? Ele chama de evangelhos aos hebreus. Será que esse evangelho aos hebreus que o Papias falava não são as anotações de Levi, né? Pode Ó, disse, ser, verdade, pode ser, etc. Quer dizer, verdade. Muito interessante, né? Deixa mas eu se ver que horas perdeu. são. Faltam 10 minutinhos. Vamos terminar só esse quadro aqui, né? E aí eu vou contar para vocês da minha amiga. E aí a gente encerra por hoje. Quer falar mais, amiguinho? Te cortei? Não. Já encerrou, né? Pensei que tivesse te cortado. Então, entregou, tem uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Carfanaum, que se fez apóstolo do Messias. Lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente, não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho. Olha aí porque a gente não tem um original, né, André? Olha por que a gente não tem um original. Hoje acho que foi no jornal hoje, na Globo, que passou um pessoal lá do Centro-Oeste que copiou a Bíblia à mão. Aí eu lembrei agora que tava copiando à mão.
Copiaram à mão a Bíblia. Que trabalho, né? São os escribas que reencarnaram, então, com isso muito forte na cabeça, né? Aí vem e continua copiando. É, ah, para sempre. Já possuo três Apesar que, exemplares com. apesar que Fala. Gamaliel devia ter uma memória tão extraordinária que, se ele quisesse, ele ia ter decorado facinho os textos, né? E era do Esse, hábito deles decorar, né? esses Os doutores da lei textos. já tinham uma memória muito maior que a nossa. A nossa memória está muito mal acostumada com o celular, com as coisas assim. Esquece as coisas, mas na época eles sabiam toda a Torá de cor. Então, quer dizer, o Evangelho, as noções de Levi seria só mais uma coisa simples para eles, eu acho. Exatamente. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho, como fiéis companheiras do teu novo trabalho. Que presente, hein? Onde será que estão isso hoje, meu Deus? Será que se desintegrou? Será que está lá dentro do... Mais, mais tarde, eles serão roubados, esses pergaminhos, lembra? Essas anotações. Vai ser roubado. Aqueles dois ladrões. Como eles não davam valor, eles devem ter jogado no fora, enfim, né? No mar, né? Se Feito, desfez. feito fogueira. Quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, aqueles beduínos ali, tipo, é só uma coisa antiga. E eles estavam um dia de muito frio. Eles começaram a queimar os manuscritos do Mar Morto como se fosse um papel qualquer. Mal sabia eles que é a cópia mais antiga que a gente tem do Antigo Testamento, É, né? Então, quer dizer, grande. muita coisa se perdeu por causa que, não se entendia a relevância, né? É. E talvez foi providencial, né? Será que não era, talvez não fosse importante para a gente, talvez o que viria a se tornar o Evangelho de Mateus é a forma final que seria mais relevante para a gente, não sei, né? Com certeza, Talvez né? Com tenha uma razão certeza. mesmo. É. É como se um escritor faz ali o esboço do livro, mas depois vem o orientador, né? E aí vai Talvez uma nova edição, aperfeiçoando, porque quando o Levi escreveu as anotações, a espiritualidade, né, como disse Jesus, como disse Emmanuel, né, Jesus conduziu, né, todos esses escritos, desde os antigos escritos, né, inspirou a sua construção. Mas o André está falando é uma coisa verdadeira. Às vezes Levi não escreveu tudo que a gente precisava naquele momento, né? E aí a gente precisava de mais. E aí foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí, para não atribuir nem a um nem a outro, né, a gente recebeu a coisa como a coisa está hoje, que é uma construção de milênios, né? Bom, eu tenho uma amiga minha, né, muito amiga, muito querida, que ela. Elaine, Ah, descompartilha a tela, a gente consegue ver você grande, porque senão você fica então pequeno. tá, deixa eu descompartilhar a tela. O momento do depoimento requer uma cara grande. É, nosso retorno tem que ter um momento de depoimento, né? Que eu amo. Compartilhar essas emoções com vocês. Mas foi uma coisa muito bacana, assim. Essa minha amiga, ela tem muito, assim, ela sofre muito com ansiedade, né? Ela se reconhece ansiosa e ela sofre muito com isso. E desde muito tempo que ela busca verdadeiramente, né? Ela decidiu enfrentar isso nela e ela busca meios de entender primeiro, né? Depois de melhorar. E ela passou por uma experiência em dezembro que eu achei maravilhosa. Eu encontrei com ela no domingo, e aí foi por isso que eu não pude estar no estudo. Encontrei com ela no domingo e eu fiquei muito feliz, porque de fato fez uma transformação. É lógico, né? A evolução não dá saltos, mas eu já vejo assim muita consciência dela. Ela foi para um local que tem aqui no Rio, que depois eu vou até colocar para vocês o vídeo que ela me passou, vou colocar lá no nosso grupo, do homem que fundou isso, né? É um local de meditação e eu chamei de retiro, eles não chamam de retiro. Mas esse local é um sítio preparado para isso, eles não cobram nada, né? E a única coisa que você precisa fazer é você ir para lá, ficar 10 dias lá, e aí você não pode ter contato com o mundo exterior, você não pode levar celular, você não pode falar um telefone, nada.
Você fica lá 10 dias e, e lá dentro eles têm todo um trabalho de meditação, alimentação natural. Ela não é vegetariana, tá? Alimentação natural, meditação, é, e eles ministram também palestras falando, não tem cunho religioso, tá? Eles falam sobre coisas que faz você despertar para o seu íntimo, né? Falam sobre a dor, falam sobre a sua relação com a natureza, né? A sua relação com Deus. Falam sobre tudo isso. Então, você passa 10 dias assim, né? Meditando, ouvindo essas instruções, meditando. Fala coisas sobre você ter empatia, você ter gratidão, né? Tudo coisa assim, tudo reflexões edificantes, né? E aí ela foi para esse lugar, ela já tinha iniciado yoga, né? A yoga leva você para Conhecendo-te a ti meditação. mesmo. Hã? Conhecendo-te a ti mesmo, né? Exatamente, exatamente. Ela já faz yoga desde a época da pandemia, a yoga levou ela para meditação, e a meditação levou ela para isso, né? E, gente, lá ela tinha muito do que a gente está vendo aqui. Ela foi para o deserto dela, né? Ela, ela olhou para o corpo dela, ela parou e analisou o que ela fazia de alimentação. Ela não mudou radical, ela não saiu de lá vegetariana, tá? Mas ela começou a refletir, a pensar sobre isso, né? Sobre a ação que a gente faz, como reflete na nossa vibração, nosso pensamento. Olha, é maravilhoso, tá? Então, eu gostei muito, fiquei muito feliz dela ter conseguido. Eu mandei, na metade desses 10 dias, eu mandei mensagem pro marido dela. Falei, e aí, como é que tá? Ele falou, não sei, não tenho contato com ela, não posso ter. Mas, assim, ela falou que foi difícil, né? Teve momentos dela chorar. Gente, imagina o que que é você ter uma experiência dessa, né? Mas ela gostou demais, demais, demais. E ela tá, assim, muito. Voltou um pouquinho transformada para melhor, graças a Deus, viu? Foi o deserto dela, né? Foi lá que ela buscou o seu íntimo, buscou se conhecer, buscou se entender. Vamos Tirou fazer uma todas excursão essas para lá? coisas que nos distraem, né? Como que o mundo nos distrai para a gente olhar para dentro da gente? Fala, amiguinho. Não, para a gente fazer uma excursão para lá. Não é? Imagina. Imagina as pessoas que são adictas, né, ao celular, imagina. Eu não tenho problema porque eu não sou agarrada mesmo, Ó, mas Ana, mas lá tem que ficar em silêncio. Você consegue ficar em silêncio? consigo. Ah, Eu fico quero aqui ver. sozinha, É, a eu fico proposta sozinha. grande é essa, silenciar. Engraçado que antes dela ir, ela falava, Elaine, eu preciso silenciar, minha amiga, eu preciso silenciar, minha amiga. E aí a proposta foi essa, silenciar. Mas Vou, ela vou foi colocar aprender no a grupo vídeo para silenciar vocês verem. mentalmente. Ela não foi aprender a silenciar verbal, ela foi aprender a silenciar mentalmente. Sim, 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 é um processo, né? Fala, Alicia. Alicia quer falar. Diga até que enfim você falou. Você É, sabe o até que eu que estava você falou. pensando? Eu viveria num lugar desse de boa, porque eu, graças a Deus, não sou pegada assim, telefone, eu faço minhas coisas, só vou olhar depois. Uhum. Mas eu acho que eu só não conseguiria silenciar uma coisa, a boca. Mas você nem fala, você tem boca que não fala, mulher de Mas Deus. é porque eu gosto de cantar, e às vezes qualquer pessoa fala qualquer pedacinho, aí vem um pedaço de letra na cabeça. Ah, É verdade, legal. é verdade. Agora, voltando um pedacinho antes de você terminar, eu me lembrei, quando falou assim, dos manuscritos que somem, eu me lembrei de Valdo Franco, quando começou a escrever, que depois a mentora dele fez taca fogo em tudo. Uhum, Então, dos escritos, não era, talvez não fosse para a gente, até o ponto de chegar até nós, né? é Então, ainda não verdade, tinha sido para a gente, se não teria chegado. Aí é só foi verdade. nessa parte, e aí eu me lembrei nitidamente, assim, na minha mente, de Valdo tocando fogo no manuscrito. E sentindo uma dor no peito, né? E não É, entendendo nada justamente. naquele momento, né? Não entendendo nada. É Levou um ano justamente. escrevendo, um ano, depois queimou em 5 minutos.
Verdade. Caramba. A gente fala do Emmanuel, mas a Joana é tão brava quanto o Emmanuel, a Eu Joana. acho que Sim, ela ainda é mais. verdade. Nossa. Acho que ela O ainda é Emmanuel mais às vezes radical. brincava, tá? A Joana é brava. É brava. Eu acho ela mais radical até do que o Emmanuel, viu? É. Eu vi o Chico, né? Agora, passando aí, acho que vai passar por 4 semanas as histórias de Chico, né? Rapidinho, né? Passando, né? Então, tem um desses episódios, ele falando, ele mesmo falando que, né, ele, quando ele está em público e tudo, ele falou Emmanuel, né, o meu mentor, mas ele diz que quando eles estavam juntos, o Emmanuel sempre tratava ele, meu filho. Eles dois, né? Quando eles estavam conversando, quando ele vê, ele não falava Chico, ele falava meu filho, ou meu filho. Hum, muito Então, bom. ele é muito amor. Já a gente não tem essas, né, testemunho do Divaldo, não temos. Temos ela aí falando, ó, eu já estou morto e estou trabalhando, e você está quase morto, você tem que trabalhar, você tem toda coisa de trabalhar. Lembra da história do Divaldo? Estou quase morrendo, me deram 7 dias, me deram 5 dias, ué, e eu já estou morta, estou aqui trabalhando, qual é o teu problema? Tu tá vivo ainda? Verdade. Boa história. Vamos, amores. Quem quer fazer a prece? André, faz, André, pra gente? Tô com saudade da sua prece. Eba, eu também, eu não vejo ele fazer preço faz tempo, que bom. Nossa, acho que vocês estão jogando a expectativa muito alta, mas tudo bem. Pai, muito obrigado por essa oportunidade bendita desse reencontro entre nós, essa comunhão entre encarnados e desencarnados em torno desse livro. Rogamos, Pai, que mantenhamos firmes nesse propósito ao longo desse ano de 2025, sempre aprendendo com os ensinamentos aqui trazidos, que o Senhor possa inspirar a nossa Elaine, que o Senhor possa amparar cada um de nós a enxergar o que de nós precisa ser visto através desses ensinamentos. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais, sejam aqueles que vêm para nos amparar, para nos instruir, para nos intuir, seja aqueles que vêm também para aprender conosco, para aprender com exemplos do nosso amigo, nosso irmão Paulo de Tarso. Rogamos também por aqueles companheiros que não puderam estar conosco no dia de hoje, mas também possam ser envolvidos por essa egrégora espiritual desse grupo. Que as boas vibrações possam chegar a esses irmãos, a essas irmãs, e eles possam retornar ao grupo quando for possível. Que tenhamos uma ótima semana de muita luz, de muita paz, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, amigo. Obrigada, amores. Obrigada, boa Até noite. semana que Bom vem. retorno para nós. Beijo. Feliz ano Obrigada, novo. gente. Até a próxima semana, se Deus nos Se Deus permitir. quiser, dores da Amém. alma, vamos.